Bem-vindos a mais um Brunecast. Nós estamos aqui com a nossa equipe do Instituto Destiny preparados para te passar mais conhecimento. E hoje nós vamos dar sequência a qual capítulo de Provérbios, Wesley? Provérbios 9. Provérbios 9. King James. É você mesmo que faz esse roteiro aqui para mim? Sim. É muito ruim. Como é que a gente faz para melhorar? O orgulho dele respondendo sim. Achou que ia ganhar um Tá ruim parabéns. demais. Como é que a gente faz para melhorar? Você tá precisando de ajuda? Não. Não? Eu vou melhorar. Vai melhorar, Me né? comprometo. Tá aqui também o Cleito. Tudo bom, Cleito? Graças a Deus, Thiago, tudo em ordem. Você me presta um pente, por favor, Cleito, porque vai ser uma penteada. Agora tem cabelo. Não, agora tem, então deixa bagunçado. Não, o Cleito tá fazendo... sabe o que ele tá fazendo? Fazendo stories andando de moto pro cabelo balançando assim. Antes eu ficava 40 minutos pra dividir os três fiozinhos certinho pra cada Agora lado. ele anda de moto com o Rune, motoqueiro fantasma e tal. Ai, meu Deus. Desde que roubaram a moto do Runes, ele não é mais o mesmo. Gente, hoje a gente vai voltar aqui em Provérbios 9, dando continuidade ao nosso estudo aqui no Brunecast do livro de Provérbios. Aliás, o nosso episódio do capítulo 8 foi demais, hein? Muito legal, assim, muita gente escrevendo. E já está no ar todos os outros episódios, tá? Se você está assistindo agora pela primeira vez a nossa série sobre Provérbios, você está no capítulo 9. Você pode voltar lá no 1 e começar, tá? Bom, Provérbios capítulo 9, versão King James. Lembre-se que a Bíblia tem várias versões. Você fala, Tiago, o que é a versão da Bíblia? É o seguinte, gente, se você pegar um texto em inglês agora, de qualquer texto, e pedir para um tradutor traduzir, ele vai traduzir de uma forma. Se você pedir para um outro tradutor, o mesmo texto ele vai traduzir de uma forma um pouco diferente. O sentido é o mesmo, mas a interpretação de uma palavra, de um contexto, pode ser diferente dependendo da tradução. Isso são as versões bíblicas. Elas foram traduzidas por diversas pessoas diferentes, e cada uma tinha uma forma de enxergar aquela palavra, mas tudo tem o mesmo sentido. Tá bom? Então não fique preocupado com a questão da veracidade, né, da palavra em relação às versões, porque é a mesma intenção, quer dizer a mesma coisa, mas talvez use palavras diferentes. Então nós vamos ler na versão King James. Versículo 1. A sabedoria edificou a sua casa e ergueu suas 7 colunas. Charqueou as melhores carnes do rebanho para o banquete. Preparou seu vinho com especiarias e arrumou sua grande mesa. O Wesley tá rindo quando a gente falou que preparou o vinho. Ele não consegue se conter. Ele não tem nem 18 anos, eu espero que você não esteja nessa. Versículo 3. Já deu ordens às suas servas para proclamarem os convites desde o ponto mais alto da cidade, anunciando: vinde todos vós os incautos. Aos insensatos e desajuizados, conclama: vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que preparei. Vamos parar aqui porque é muito profundo, para quem não pegou, eu quero explicar. O versículo 1 começa dizendo o seguinte, que a sabedoria preparou a casa dela, ergueu as suas 7 colunas, charqueou as melhores carnes, preparou o seu melhor vinho, arrumou a mesa, ou seja, vai rolar um banquete na casa da sabedoria. Vai rolar um evento na casa da sabedoria. E ela dá ordem às suas servas para espalharem o convite do lugar mais alto da cidade. Ou seja, o que isso quer dizer? Para todo mundo ouvir. E o convite é o seguinte, para quem é o convite? Para os incautos, insensatos e desajuizados. Wesley, o que é um incauto? Eu não faço ideia. É muito importante que quando eu te fizer uma pergunta, você pelo menos tente buscar no Google, entendeu? Porque aí você fala, tudo que eu pergunto já há anos, você fala assim, eu não sei. Aí não tem jeito, você tem que... Incauto é aquele que é desinstituído de malícia, é um ingênuo. Aquele que não tem cautela, que é descuidado, que é imprudente para as coisas, não porque é simplesmente distraído, mas ele é ingênuo o suficiente para não perceber certas coisas. Isso é um incauto. Você entendeu, Wesley? Entendi. Tá bom.
Nós vamos fazer perguntas toda sexta-feira, se você errar. Toda sexta-feira eu vou fazer perguntas, tá bom? De aprovação, para saber se você está preparado. Então, presta atenção. Vinde vós incautos, ou seja, os inocentes, ingenuizinhos, que entram nas furadas porque não percebe, sabe? Insensato, que é o contrário da sabedoria, insensatez. Pessoa que não tem paciência, que toma decisão sem consultar, insensato. E desajuizado, é uma palavra que a gente escutava muito da mãe, né? Ah, você não tem juízo. Não é isso? O desajuizado é aquele que faz coisas que não deveria fazer, não tem juízo. Parece que não tem a consciência que o acusa de que ele está fazendo algo errado. Esses são os 3 tipos de pessoas que a sabedoria está convidando para o banquete. Os incautos, insensatos e desajuizados. É muito forte. E o convite diz o seguinte: vinde, pode vir. Comam do meu pão e bebam do vinho que eu preparei. Abandonai a insensatez e vivei. Andai pelo caminho do arrependimento. Ou seja, para quem é incauto, insensato e desajuizado, tem solução. É isso que a sabedoria está falando. Se você vir e ceiar comigo, se você vir para esse meu evento, tudo que você vai precisar é abandonar a insensatez e seguir pelo caminho do arrependimento. Então é deixar de ser louco, de tomar decisões sem pensar, de fazer coisas sem ter conselheiros, sem orar primeiro, ou seja, deixar a insensatez e andar pelo caminho do arrependimento, ou seja, se arrepender de tudo que você fez lá atrás, que te trouxe até o título de incauto, insensato ou desajuizado de hoje. Tiago, a Bíblia fala que quem quer sabedoria peça a Deus, mas aqui nesse capítulo está falando que a sabedoria está indo atrás das pessoas. Por que isso? A gente tem que lembrar que Provérbios faz várias alegorias de como as coisas deveriam ser. Então, Salomão, no auge da sua sabedoria, quando escreveu esse livro, ele está dizendo o seguinte, que a sabedoria está gritando, convidando. A pergunta é, todo convite que você recebeu para uma festa, você foi? Não. Vários convites eu tenho que negar, não tenho tempo, não é minha prioridade, eu não quero ir, não gosto daquela pessoa, mas ela me convidou, e etc, etc, etc. O que está dizendo aqui é o seguinte, que a sabedoria está sempre disponível para os incautos, para os desajuizados e insensatos, mas nem todos vão para o banquete, nem todos vão para o evento. Então, essa é a grande diferença. Porque se você precisa estar, no mínimo, um pouco sensível para escutar esse convite. Você está procurando. Quem vai para esse convite? Quem já está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 5, pedindo a Deus sabedoria. Aí quando a sabedoria grita, fala, eu quero ir. Ela te traz para o banquete, para o evento dela e vai te ensinar coisas. Deu para entender? Sim, perfeito. Versículo 7. O que censura o zombador, traz afronta para si. Quem repreende o ímpio, mancha o próprio nome. Olha o que Salomão está falando. O zombador, o ímpio, que é aquele que não teme a Deus, que não entende nada, não quer saber, ele não precisa ser repreendido por você. Você vai trazer afronta para você. Porque quem é zombador, quem é ímpio, o coração está tão duro que não importa o que você fale, não importa o quanto você corrija. A Bíblia diz que a correção é para os sábios. Para os ímpios é chicote. Porque só o sábio pega a repreensão, pega aquela correção e fala, verdade, eu preciso mudar. Porque o sábio é humilde. Porque o sábio quer continuar crescendo. Então não perca seu tempo tentando ensinar ou corrigir quem é insensato, ímpio, zombador. É o que a Bíblia está nos ensinando. Portanto, não admoestes, ou seja, não corrija o escarnecedor para que não te aborreça, mas repreende o sábio e ele te amará. Muito profunda, né? Está dizendo o seguinte, ó, não corrija o escarnecedor. Está vendo o escarnecedor escarnecer? Vai por outro caminho e deixa ele lá. Agora, se você vê um sábio errar, corrige, porque ele vai te amar por isso. Não, e no relacionamento com pessoas, quantos conflitos acontecem por isso daqui, ó. Porque a pessoa tenta corrigir ou ela quer ajudar alguém que não está pedindo, que a pessoa não aceita. Eu sempre falo isso, eu não dou conselho para quem não me pediu, eu não ofereço ajuda para quem não me pediu. É aquele de não ajudar quem não quer ser ajudado. Não quer ser ajudado. Não é? Não sei, Cleiton. Não ajudar quem Aperta não o quer sapo ser aqui, cara. ajudado. Então, mas Não eu já entendi. tinha falado isso, não tem como você Não, ajudar quem não quer ajudar. mas essa é a frase, não é? Ah, só porque eu falei errado, Não. é isso. Você está me Não, corrigindo. não, é isso. Ah, entendi. Quem citou essa frase, Wesley? A gente só trabalha aqui com fonte. O Isso. Cleiton, ele sempre fala Não. essa frase.
Não, eu sempre falo que não tem como você O pessoal ajudar da quem RH não tá aí, quer. Não, é Teixeira? isso. Chama o pessoal da RH pra gente conversar aqui. É isso que Foi o que eu disse. Temos um justa causa hoje, hein? Mas é verdade. Por exemplo, isso aqui na prática, gente, eu experimento muito. Eu tenho dois tipos de amigos, né? Porque, por exemplo, não é porque o cara é insensato que não vai ser meu amigo. Às vezes, meu amigo de infância, meu amigo de muitos anos. É um cara leal, então eu mantenho do meu lado, mas é insensato. Eu vejo ele errando e não corrijo. Sabe por quê? Eu vou perder a amizade dele. Ele vai ficar com raiva de mim. Quem é o Thiago para me repreender? Agora, eu vejo amigos que são sábios, que o erro é bem menor. Eu chego, cara, cuidado com isso. Aí, cara, com verdade, irmão, muito obrigado. Aí o cara fala assim, você realmente é meu amigo. Porque o sábio fala assim, se você me corrigiu, é porque você realmente é meu amigo. É diferente. Ao versículo 9. Orienta a pessoa que tem sabedoria, e ela será ainda mais sábia. Aqui mostra que a sabedoria tem níveis, né? Porque dá para ser ainda mais. Sim. Ensina o homem justo, e ele aumentará em muito o seu saber. Então, aqui aparecem duas palavras, orientação e ensino. A orientação e o ensino é só para quem tem sabedoria, para quem tem justiça, para quem é justo. Porque só eles entendem o caminho da orientação e do ensino. Os outros desprezam. A Bíblia diz que os loucos desprezam o conhecimento. Versículo 10. O temor do Senhor é a chave da sabedoria. Algumas versões dizem é o princípio da sabedoria. E conhecer a divindade é alcançar o pleno sentido do conhecimento. Você se aproximar e conhecer a Deus é o pleno sentido da vida. É o pleno sentido de conhecer as coisas. Porquanto, por meu intermédio, os teus dias serão multiplicados, e o tempo da tua vida se prolongará. Olha o que a sabedoria promete. Que se você tiver sabedoria, por intermédio dela, você vai ter mais tempo de vida. Versículo 12. Se fores sábio, o benefício será todo teu. Contudo, se fores um zombador, sofrerás as consequências da tua própria escolha. Impressionante isso aqui, né? Nós somos fruto daquilo que decidimos. Se formos sábios, quem vai colher a gente? Se formos insensatos, quem vai colher a gente? Não adianta culpar os outros, não adianta falar, eu estou assim porque... Não adianta. Nós somos frutos do nosso plantio. Nós somos fruto daquilo que decidimos. Isso tem que ficar claro para a gente. Eu vou, nesse mês de fevereiro agora de 2022, fazer uma imersão em Israel. Para pessoas que querem mudar de vida, querem abrir seu conhecimento, querem desvendar os códigos milenários. Se você gosta de estudar, por exemplo, Provérbios, você não tem noção do que você vai aprender na terra de Israel. Então, se você está assistindo esse podcast antes do dia 26 de fevereiro de 2022, você pode estar com a gente, dá tempo. Está aqui na descrição do Spotify, desse podcast, o link para você ter as informações e viajar conosco para Israel. Se você pode, se é o teu timing, se é o teu tempo, não deixa de estar conosco. Versículo 13, vamos lá. A insensatez é mulher sensual, exibicionista e ignorante, sentada à porta da sua casa no ponto mais alto da cidade. Propagandeia sua proposta aos que transitam por ali em seus caminhos, dizendo, vinde todos vocês os incautos. E, escuta, vinde vocês quem? Os incautos. Que é a mesma pessoa que a sabedoria está chamando. O público é o mesmo. A sabedoria está falando, os incautos, vêm. E a insensatez também está falando, vem vocês também. É o mesmo público. E os que não têm bom senso, ela convida. Por que ela aqui não vai convidar os sábios? Porque ela sabe que o sábio nem escuta. A água roubada é doce, e o pão que se come escondido é ainda mais saboroso. Contudo, eles nem imaginam que exatamente ali residem os espíritos dos condenados à morte, e que os seus convidados estão todos nas regiões mais profundas do inferno. Salomão termina dizendo o seguinte, os insensatos sempre vão caminhar para a facilidade. O sábio sabe que o caminho da prosperidade é árduo, que o caminho da felicidade é difícil. O caminho do equilíbrio é baseado em muitas decisões complexas. Mas o insensato procura o caminho da facilidade.
quero rápido, quero agora. Então, por isso que Salomão começa a falar, água roubada parece ser doce. O pão escondido, né, roubado, parece saboroso, mas o que eles não imaginam é que exatamente ali está o espírito dos condenados à morte. E que os convidados que comem isso estão nas regiões mais profundas do inferno, ou seja, já era. Então, o capítulo 9 de Provérbios é um convite para você decidir quem você quer escutar, sabedoria ou insensatez, conhecimento ou os prazeres da vida. O caminho mais árduo, porém eterno, ou o caminho que parece mais fácil, mas que você é cortado pela raiz e lançado ao fogo. Está aqui uma decisão para a gente tomar. Porque tem duas coisas que prometem vida longa na Terra. Só duas coisas na Bíblia que te prometem vida longa. Honrar pai e mãe e ter sabedoria. E por que vida longa aqui? Porque é uma coisa espiritual? Não, porque quem é sábio, por exemplo, não vai estar nos lugares onde a maioria das mortes acontece. Quem é sábio não bebe e dirige, por exemplo, onde muita gente morre. Quem é sábio não está num baile funk onde a bala perdida pega. É lógico que eu não estou generalizando, gente, porque tem gente que morre em outras situações e não foi por falta de sabedoria, né? A morte está aí, faz parte da vida. Mas o que eu estou dando exemplos é de que a maioria das pessoas que perdem sua vida estavam em um lugar sem sabedoria, estavam fazendo coisas sem sabedoria. Recentemente me mandaram um vídeo de um rapaz, acho que lá no Nordeste, que tomou um tiro numa briga de restaurante. Começou a brigar, estava com a família. Começou a brigar com a mesa do lado, o cara pegou uma arma, deu um tiro e acabou a vida dele. Uma pessoa sábia não discute. Com zombador, igual a Bíblia está falando. Ainda mais com um zombador. Então, quando a Bíblia diz que a sabedoria vai multiplicar os teus dias, é porque você vai fazer muito menos besteira, você vai tomar muito menos decisões erradas, você vai estar em lugares saudáveis, não em lugares onde a morte chega. Então, é muito importante que a gente realmente se aprofunde no livro de Provérbios. Em especial hoje, nós estamos aqui no capítulo 9. Quero repetir, se você não escutou os outros, vá lá aqui no Brunercast, escuta de 1 a 8. A gente só não gravou o 7, porque era a repetição do 5 e 6, basicamente. Então, do 6 pula para o 8, só para você entender a sequência. E a gente já está aqui no 9. Qual é o maior ensinamento, Cleito, que você tira de tudo que a gente leu no capítulo 9 de Provérbios? Que eu aprendo aqui no capítulo 9, eu acho que ela ajuda muito com relação a pessoas, a relacionamento. Eu trouxe para a seguinte reflexão. No dia a dia, eu ando com pessoas sábias ou pessoas insensatas? Eu acesso pessoas sábias ou insensatas, ou zombador? Porque olha só, quando você vai acessar o zombador, a Bíblia já está falando que você vai ter problema. Se você der ouvidos a pessoas insensatas, a mesma coisa. Só que tem algo interessante aqui. Uma pessoa insensata, vamos falar assim, ela vai observar, e exemplo, dificilmente ela vai querer falar com a pessoa sábia, porque ela, como a Bíblia está falando, a pessoa sábia não vai ouvir ela. Mas ela vai estar sempre buscando pessoas que ela sabe que, ao se aproximar, essa pessoa vai dar ouvidos para ela e ela vai levar ela para a insensatez também. Então, exemplo, uma pessoa que não quer reclamar, ela já observa, não, o Runes hoje não está legal, eu vou encostar nele, eu vou começar a reclamar porque ele vai me ouvir. O Thiago está feliz, não, se eu começar a reclamar pro Thiago, ele não vai me dar ouvidos. Então as pessoas procuram em quem ela vai se conectar, entendeu? É importante lembrar, gente, que tem várias formas de você interpretar o zombador, né? Você pode interpretar como escarnecedor, aquele que está sempre escarnecendo todo mundo, sabe? Diminuindo as pessoas, botando apelido desagradável, está escarnecendo. Mas também o zombador ele pode ser interpretado como aquele que ri antes de entender. Não dá ouvidos, né? Por exemplo, eu sou crente desde criança, né? Então, na minha adolescência, o pessoal fala crente! Zombador. Ele tá rindo de mim sem entender a minha fé. Ele não entende. A maioria desses que zombavam de mim na adolescência hoje são convertidos e me escrevem no Instagram, no YouTube, nas redes sociais. Pô, cara, a gente estudou junto. Pô, separei. Poxa, perdi o meu emprego. O cara tá numa situação difícil. Porque ele riu antes de entender. Qualquer pessoa inteligente, ela entende e depois ri ou chora. O inteligente, o sábio, ele entende, ele tenta entender primeiro. Às vezes pessoas vêm trazer questões absurdas. Se eu julgar primeiro, eu sou um zombador. Eu primeiro preciso entender o que está acontecendo. Como a pessoa chegou naquilo para depois tirar minhas conclusões. Então, cuidado. Porque esse zombador que a Bíblia nos aconselha a pegar outro caminho, às vezes não é só o escarnecedor.
é também aquele que ri das coisas antes de entender. A pessoa pode ser um zombador e não sabe. Exatamente, é o que eu estou falando. Forte. Exatamente. E aí, por isso que talvez as pessoas estratégicas não estejam no seu caminho. Forte. A gente tem que lembrar que pessoas estratégicas, pessoas sábias, inteligentes, elas escutam uma coisa sua e já imaginam o que você vai fazer com ela. Então, quando elas veem você zombando de alguém, falam, esse cara um dia vai zombar de mim. Falando mal de uma pessoa, um dia vai falar. Tá falando mal de alguém, vai falar de mim. Levou o segredo de... Pô, Cleiton, quantas vezes a gente estava em reunião Isso que eu lembrei agora. e alguém trouxe o segredo de alguém para a reunião, eu já olho pro Cleiton e falo, esse cara nunca mais pode andar com a gente. Por quê? Se ele trouxe o segredo dos outros para cá, ele vai trazer ele vai levar os nossos segredos para os outros. Já teve situações de você repreender a pessoa começar a falar, você cortar e falar, não quero Eu não quero saber, exatamente. Hein? Cada um tem sua vida, entendeu? Eu tenho muito tempo, eu não tenho muito tempo disponível, eu tenho 24 horas como qualquer um, então eu preciso investir nisso, no meu propósito, não na história dos outros, na fofoca dos outros. Senão eu viro um zombador, poxa. O Wesley às vezes faz isso. Vamos orar por fulano, você tá sabendo? O Wesley veio com essa tática, é só pra orar, tá, gente? Mas deixa eu contar tudo que tá acontecendo na vida do Teixeirinho. Contou coisas terríveis, o Teixeirinho depois que começou a malhar ficou diferente, né? Ele tá mais cheio de marra e tal. Braço aberto. Tá pegando 25 quilos cada braço. Tiago, por que nos capítulos de Provérbios, a sabedoria já fala, ó, se você me seguir, você vai ter isso. Se você não me seguir, você não vai ter isso, você vai morrer, você vai... E mesmo assim as pessoas não seguem a sabedoria. Porque as pessoas, cara, elas preferem ser guiadas pelos sentimentos e emoções do que por princípios. Básico. É certo ou errado você humilhar alguém, gritar com alguém? Todo mundo sabe que é errado, não precisa ser evangélico, católico, espírita, judeu, crente para saber disso. Mas quando você está nervoso, você chuta os princípios e se guia pelos sentimentos. Ponto final. Então, um dos maiores deveres de quem quer seguir o que está escrito, a sabedoria milenar, é dominar as emoções. Por que eu explico tanto, eu ensino tanto sobre inteligência emocional? Não é porque está na moda, não. Eu não sou da modinha. É porque essa é a única forma de você entender e cumprir a Bíblia. É tendo as emoções no lugar. Olha como é que a Bíblia depende da inteligência emocional, no sentido prático da coisa. A Bíblia diz, amai uns aos outros. Aí vem Jesus e complica. Se teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se te bater no rosto, dá o outro. Como é que você vai te bater no rosto, dá outra face? Como é que você vai fazer isso sem inteligência emocional? Como é que você vai dar de comer para quem mais te feriu na vida? Você tem que acreditar no princípio bíblico, é claro, primeiro a fé, mas depois você tem que ter inteligência emocional, senão você não consegue. Senão você acredita no princípio, mas não consegue praticar, porque não tem equilíbrio emocional, você não tem governo das suas emoções a ponto de submeter seus sentimentos à tua decisão. Então isso aqui é muito profundo, e caso você consiga ter esse governo emocional, você já está muito próximo da sabedoria. Se você juntar a espiritualidade, que é a conexão com Deus, com vida emocional, você encontra a sabedoria. E esse é o maior desafio do ser humano. O problema é que sabedoria é um assunto muito morninho. As pessoas preferem falar de dinheiro, de sexo, de não sei o quê, porque são assuntos mais quentes. Vamos dizer assim, mais interessantes. Mas o que dá resultado real e a longo prazo para a vida toda é a sabedoria. Então as pessoas precisam se aprofundar nisso. Eu sugiro você tirar um tempo do seu dia, não sei onde é que você está escutando esse Brunecast de hoje, se está no seu carro dirigindo, se você está em casa, se você está no trabalho com fone de ouvido, o importante é que você tire um pedaço do seu dia hoje, 10 minutinhos, 15 minutos, e leia o capítulo 9 de Provérbios. Deixa Deus falar com você. Deixa essa mensagem entrar no seu coração. E se o Brunecast de hoje fez sentido para você, te ajudou, tira um print agora, sobe no stories do teu Instagram, pega o link e manda para o máximo de pessoas no Telegram, no WhatsApp, e divulga o que está acontecendo no Brunecast de hoje. Eu desejo para todos vocês a paz e a prosperidade dos céus, e que Deus abençoe. Até o próximo Brunecast. Valeu, pessoal!